Oi, gente, aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos estudar as misturas. Antes de começar o estudo das misturas, a classificação, nós temos que entender dois conceitos importantes, o que é fase e o que é componente. Fase é cada parte visível da mistura, é cada partezinha que você consegue ver. Por exemplo, água com sal, você não vê o sal, você só vê a água, então só tem uma fase. Água com óleo, você tem duas fases, porque você vê tanto o óleo quanto a água, pois eles não se misturam. Componente é cada substância diferente da outra. Na água com sal, a água é uma substância diferente da substância sal, dois componentes. Na água com óleo, também são dois componentes, porque tem o componente H2O, a água, e o componente óleo. Cuidado quando for fazer questões desse tipo, porque às vezes eles colocam água e gelo e eles dois vão ser o mesmo componente, tudo é H2O. Então, isso vale para qualquer tipo de substância que possa se apresentar em mais de um estado físico, sólido, líquido ou gasoso, ok? As misturas, elas podem ser classificadas como homogêneas, quando as substâncias se misturam bem e formam uma só fase. E aí nós temos como exemplo água com sal ou água com açúcar. Gente, sempre leve em consideração que a quantidade de sal ou açúcar colocado numa quantidade determinada de água seja suficiente para se dissolver completamente. Claro que se eu coloco sal ou açúcar em excesso, vai formar aquele precipitado, aquela quantidade de sal ou açúcar no fundo do recipiente que não se mistura, que não dissolve. E aí não vai ser mais uma mistura homogênea, tá? Sempre levando em consideração que esse sal e esse açúcar se dissolvem totalmente, ok? Nós também temos as misturas heterogêneas, que são aquelas que são formadas a partir de substâncias que não se misturam, e aí nós vamos ter duas ou mais fases nesse tipo de mistura. Os exemplos: água com óleo, nós sabemos que eles não se misturam, água com gasolina também não. Então, sempre lembre, uma fase só é homogênea, duas ou mais fases é heterogênea. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo é o nosso soro fisiológico. Ele só tem uma fase, mas tem dois componentes. O soro fisiológico é produzido com água e sal de cozinha e é uma mistura homogênea. Aqui nós temos três substâncias comuns: água, areia e óleo. Eles formam três fases nessa mistura e também são três componentes, três substâncias químicas diferentes. Essa mistura é heterogênea. Aqui nós temos o granito. Ele é formado por três fases. Essas fases, essas colorações nesse tipo de mineral são bem fáceis de serem identificadas a olho nu. Você consegue ver nesses pontinhos três colorações diferentes. Isso porque são três componentes diferentes que são o quartzo, o feldespato e a mica. E por isso o granito é uma mistura heterogênea. Além do granito, nós temos também o sangue e o leite. A olho nu, o sangue e o leite são homogêneos. Você consegue ver só um líquido vermelho, no caso do sangue, ou um líquido branco, no caso do leite. Porém, se você tiver uma visão microscópica, você vai conseguir enxergar partículas que não se dissolvem nessa água, nesse líquido, tá? E aí você vai ter várias fases diferentes e, portanto, vai ter uma mistura heterogênea. No caso do sangue, você tem a parte líquida, que é chamada de plasma, e
disperso nesse plasma, você vai ter os componentes do sangue, que entre eles nós temos como exemplo hemácias, leucócitos, plaquetas e todos aqueles componentes que saem quando a gente faz aquele exame de sangue convencional, que é chamado de hemograma. Então, todos aqueles componentes estão dissolvidos no plasma sanguíneo, que é aquela parte líquida. Já no leite, nós temos diversas substâncias, como carboidrato, que é a lactose, temos proteínas, temos sais minerais, mas temos também lipídios, gordura, que não se mistura à água e, portanto, vai aparecer quando você olhar pelo microscópio esse leite. A gente está falando aqui de leite integral, tá? E quando você tem o leite a olho nu, você também, em alguns casos, consegue visualizar essa gordura, que é aquela camada superficial que se forma, que é chamada de nata, e se forma quando o leite está passando um pouquinho do tempo ou quando você ferve o leite. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Obrigado por ter assistido. Espero que todos tenham entendido. Um beijo e tchau, tchau.